E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Carol Borghese, nutricionista funcional. E no quadro de hoje, Dicas da Carol, eu vou falar a respeito das farinhas do bem. Isso mesmo, como vira e mexe eu posto receitas aqui para vocês. Muita gente me pergunta a respeito de substituição, às vezes por alguma intolerância ou alguma alergia, quais farinhas poderiam ser utilizadas, seja no preparo de um bolo, seja no preparo de uma torta, seja no preparo de pães. Então eu tô aqui hoje para dar exemplos de alguma dessas farinhas e vocês entenderem e adaptarem dentro da realidade de vocês de acordo com as intolerâncias. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a gente tem que cortar de vez e evitar ao máximo a farinha branca, que seria a farinha de trigo branco, tá? Então isso a gente evita porque ela é refinada, ela é branquinha, ela não agrega nenhum valor nutricional. Então, em substituição à farinha de trigo, a gente tem a farinha de trigo integral, que é até aquela que eu fiz o bolo de chocolate esses dias que eu postei aqui para vocês. Então, ela é uma farinha integral, então essa é uma ótima opção, tá? Agora, se pensando para quem tem às vezes alergia, intolerância a glúten, ou até para a gente reduzir o consumo disso, né? Mesmo para quem não tem intolerância, assistam ao meu vídeo sobre o glúten, é legal a gente minimizar o consumo do glúten. Então, quais farinhas que a gente pode usar? Gente, farinha de arroz, mas tem que ser a integral. Sabia que existe farinha de arroz integral? Isso mesmo. Então, pensando numa receita sem glúten, a gente pode usar a farinha de arroz integral. Por que tem que ser a integral, gente? Se for a farinha de arroz tradicional, a branquinha, é como se você estivesse comendo um arroz branco. E a gente sabe que o arroz branco não tem fibra, não tem os nutrientes, não vai agregar nenhum valor nutricional. Então, sempre que eu preparar uma receita, eu tenho que pensar assim, o que isso vai me agregar de nutrientes? Será que vai me dar saciedade? Então, a farinha de arroz integral é uma ótima opção sem glúten. Só que se tratando de receita sem glúten, a gente sempre tem que fazer um mix de farinhas para dar certo, para dar uma liga, uma textura legal. Então, geralmente, eu acabo usando em conjunto com a farinha de arroz integral um pouquinho de fécula de batata. Claro que a fécula de batata já vai ser uma farinha que ela é corzinha branca, ela não vai ter fibra. Só que receita sem glúten, senão ela não dá liga, gente, não fica fofinho. E até quem faz para ter uma durabilidade maior, ou para quem vende, aí pode usar um pouquinho também da goma xantana, tá? Para dar mais maciez, ficar com uma durabilidade legal. Goma xantana não tem problema nenhum. Muita gente deixa mensagem me perguntando, então podem usar também. Mas se tratando de farinhas, até as farinhas sem glúten, a gente tem farinhas que elas não são a base assim de tanto carboidrato, de um índice glicêmico tão elevado. A gente tem umas farinhas bem interessantes com bastante teor de fibra. Quer um exemplo? Farinha de coco. Gente, a farinha de coco, por mais que o coco é uma fruta, mas o coco é uma fruta que ele tem um índice glicêmico super baixo, é riquíssimo em gordura boa e em fibra. Então a farinha de coco é uma ótima opção para vocês usarem em receitas. Outras farinhas assim bem legais que eu gosto bastante são farinhas que são mais proteicas. A gente tem que são proteínas, né? Grão de bico. O grão de bico não é uma leguminosa? Não é da família do feijão? Então a farinha de grão de bico é uma ótima opção para agregar fibra na sua receita. Então, diferentemente da farinha de arroz tradicional, é uma farinha de grão de bico, ela tem fibra, tem proteína, então é bem interessante. Nós temos farinha de quinoa, a gente sabe que a quinoa, por mais que ela é um carboidrato, ela tem bastante proteína em sua composição. Além da quinoa existe amaranto, farinha de amaranto, que também é fantástica para vocês usarem em receitas. Então, é sempre importante assim, pensar em farinhas que vão agregar nutriente e que vai ter fibra. Essas são farinhas que são bem importantes vocês fazerem as trocas. Muito cuidado com aqueles mix de farinha sem glúten já pronto. Ah, é a farinha de arroz com fécula e polvilho. Só que não tem nenhuma fibra. Se for com a farinha de arroz integral, aí tem fibra. Mas o que eu sugiro? Não precisa jogar fora o que tem em casa. Começa a colocar fibra na hora que você for fazer essa receita. Então você coloca chia, você coloca linhaça. Então é muito importante ter a fibra. Primeiro, por saciedade. Segundo, vai ficar uma receita de um índice glicêmico muito elevado. Então você vai comer um pedaço, vai querer comer outro e comer outro. Então sempre
tem que ter fibra para dar saciedade, para controlar a produção de insulina. Então essas são algumas das farinhas que eu costumo usar sempre aqui nos meus cursos, nas receitas que eu gravo os vídeos. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, porque muita gente deixa comentários perguntando essa questão de substituição. E gente, é testando e fazendo em casa que vocês vão se adaptar. O importante é arriscar de vez a farinha branca, e se for farinha de arroz, gente, não se esqueçam que existe a farinha de arroz integral, e procurem por essas outras farinhas que eu falei que tem bastante proteína, que tem bastante fibra também, para agregar nutrientes diferentes para o seu corpo, tá bom? Vamos colocar mais saúde aí nas receitinhas, usar fibras, usar sementes, que isso é essencial. Eu deixo um beijo grande para vocês. Se você quer ter mais receitinhas, baixem o meu e-book. Lá tem bastante receita legal para você conhecer, mudar seu estilo de vida. Então é só baixar clicando no link que está disponível aqui. E eu te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.